Esse é mais um vídeo da série Papo de Desenvolvedor. O tema desses vídeos geralmente aparecem na minha mente quando estou dirigindo e meditando sobre a vida. Bem, é ano novo e é comum as pessoas criarem metas que gostariam de atingir no ano novo. Eu me incluo nessa categoria de pessoas que gostam de planejar, então resolvi compartilhar uma das minhas metas em 2023. Em 2023 eu pretendo retomar a minha rotina de acordar às 5 horas da manhã. Eu acordei às 5 da manhã por vários anos. Isso começou há uns 20 anos atrás. Eu notei na época que tinha a tendência de trocar o dia pela noite, o que é comum entre desenvolvedores. Eu tinha a impressão de que tinha mais energia e estava mais focado tarde da noite. Na época eu estava fazendo faculdade de noite e trabalhando como freelancer, então o meu incentivo para acordar cedo era pequeno e eu fui cada vez mais trocando o dia pela noite. Com o passar do tempo eu fui notando que esse hábito de trocar o dia pela noite era difícil de se manter, porque o mundo funciona durante o dia. Por exemplo, pelo menos na minha época as pessoas iam aos bancos. Fisicamente, imagina. E claro, o gerente da minha conta não estava disponível às 2 horas da manhã. Uma simples visita ao banco começou a se tornar um transtorno. Eu então resolvi experimentar e qual seria o melhor horário para acordar. Eu fiz vários experimentos e até cheguei a ter ciclos diferentes de 24 horas. Eu tentei um ciclo de 36 horas com relativo sucesso. Ainda assim, estar fora do horário normal do mundo se tornou um problema. Eu até fiz um experimento que na época eu chamava de rotina de Buda. Quando eu estava cansado eu dormia, quando eu estava com fome eu comia. Apesar do tom de brincadeira, esse foi o pior experimento, não durou uma semana. Bem, na época eu estava lendo bastante biografias sobre pessoas que eu admirava e eu notei um padrão. Grande parte dessas pessoas de sucesso acordavam cedo. Resolvi então experimentar acordar cedo, no mesmo horário todos os dias. Eu comecei às 6 da manhã, depois às 5, e depois de alguns meses comecei a acordar às 4h30 sem despertador. O resultado foi inesperado. Eu sempre me considerei uma pessoa noturna. Claro que, olhando para trás, essa era uma ideia pobre, sem qualquer fundamento. Mas de qualquer forma eu comecei esse experimento esperando um resultado negativo. Qual não foi a minha surpresa? Hoje em dia existem bastantes livros de autoajuda. Verdade seja dita, a maioria dos livros dessa área são ruins ou apenas cópias de outros livros. Ainda assim, nos últimos anos, acordar cedo é um tema comum nesses livros. Quando eu comecei a experimentar, eu não tinha lido esses livros, ou o tema não era tão comum. De qualquer forma, meu experimento foi se desenvolvendo na tentativa e erro. Eu me lembro de que no primeiro dia que eu acordei às 5 da manhã foi doído. Eu dormi pouco na noite anterior porque estava acostumado a ir para a cama tarde da noite, e eu então passei o dia como um zumbi. Mas consegui ir dormir um pouco mais cedo no primeiro dia. No final da primeira semana eu comecei a me sentir melhor, mas demorou mesmo por volta de um mês para virar rotina acordar às 5 da manhã. O resultado foi positivo, apesar de óbvio olhando para trás. À medida que a rotina foi assentando, eu notei que às 5 da manhã eu tinha energia e foco no mesmo nível, ou até mais do que quando vivia durante a noite. Isso em parte se deve ao fato de que 5 da manhã o barulho é menor, o telefone não toca. Há 20 anos atrás as pessoas ainda usavam o telefone para se comunicar via voz. E eu consegui umas 3 ou 4 horas de trabalho focado e sem interrupções. O segundo ponto positivo foi começar o dia de forma produtiva, escrevendo código ou estudando algum tópico de computação ou matemática que me despendia foco e energia. E depois de 3 ou 4 horas eu estava livre para executar outras funções que requeriam um nível de atenção diferente. Reuniões ou até mesmo tarefas como ir ao banco ou resolver alguma burocracia estatal. Depois de 3 ou 4 horas de foco eu estava animado para conversar com clientes ou ir ao comércio. Essas tarefas soavam como um descanso para a mente. Eu me lembro alguns anos mais tarde de reuniões no escritório às 10 ou até 11 horas da manhã, e a maioria dos desenvolvedores ainda estavam naquele estado de letargia em que a mente ainda não estava em pleno funcionamento. Foi uma experiência interessante, pois às 9 da manhã eu já tinha executado as tarefas mais difíceis e ainda estava com energia e com tempo para resolver tarefas que não exigiam o mesmo nível de atenção e foco. Com o passar do tempo eu fui experimentando e adicionando pequenas técnicas que foram melhorando ainda mais a experiência de acordar cedo. São pequenos detalhes como separar a roupa que você vai vestir pela manhã antes de ir dormir,
ou tomar um copo de água assim que você levantar, ou mesmo evitar cafeína por 45 minutos depois de acordar. Aliás, esses pequenos truques somam rápido e é um tema interessante para vídeos futuros. Talvez a mudança mais significativa que eu fiz pela manhã foi começar a exercitar. Eu vou ser sincero, eu detesto exercício físico, mas infelizmente é algo que tem que ser feito. Eu adotei a prática e à medida que fui envelhecendo, o exercício físico se tornou obrigatório. Não é mais uma opção para mim. Se eu parar de me exercitar, eu costumo sentir dor ao digitar, alguns dias levantando peso e a inflamação nos dedos e ombros desaparece. Nossa profissão de desenvolvedor é bem sedentária. É melhor se exercitar. É um porre, mas fazer o quê? Eu parei de acordar às 5 da manhã quando tive filhos. Recém-nascidos e crianças pequenas mudam nossa rotina. Agora que meus filhos estão mais independentes e dormindo a noite inteira, eu resolvi voltar à minha rotina anterior. Já se passou uma semana e até agora estou conseguindo manter essa rotina, mas eu sei por experiência que demora por volta de um mês para a rotina estabilizar. Bem, um ponto que vale a pena salientar é que o objetivo não é acordar às 5 da manhã. O importante é construir o hábito de acordar cedo e utilizar meu tempo de forma produtiva. Além de me exercitar, eu tenho usado a parte da manhã para estudar. No momento estou estudando Deep Learning, é o motivo pelo qual lancei o vídeo anterior. Pelo menos esse é o tema de janeiro. É provável que no próximo mês minha atenção mude de tópico. E o importante é construir o hábito de acordar cedo e poder me focar em assuntos que me despertam a curiosidade. Temas para vídeos futuros não faltam. Bem, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e nos próximos vídeos vou compartilhando tópicos técnicos que eu vou aprendendo e desenvolvendo antes do sol nascer. Até a próxima!